Salve galera do Museu da Pelada, a gente tá aqui no Sumaré, né? Já tá em Perdizes, na Academia Sumaré Esportes, pra trocar ideia com o Dodô. E aí? Tudo bem, Dodô? Vou te fazer uma pergunta que acho que nenhum nunca te fez. Qual que é o gol mais bonito que você fez? Pergunta inédita. Inédita essa pergunta. É difícil de responder, né, cara? Eu sempre falo que é de acordo com o gosto do torcedor, mas assim, eu não tenho um gol que eu acho mais bonito. São jogadas diferentes, né? E pra mim o gol bonito significa diferente do que o pessoal gosta mais, aquele voleio no ângulo ou a bicicleta. Pra mim a jogada conta muito, então sempre procuro citar as jogadas legais que eu participei e que saíram nos gols, que eu acho mais legal. Você começou no Nacional, né? Comecei no Nacional. O primeiro clube profissional que eu fui, eu comecei a jogar desde garotinho no Cruzeirinho do Jardim Maringá, na Zona Leste, né? Eu morava na Coab e comecei a jogar no Cruzeirinho, e do Cruzeirinho um amigo que jogava no Nacional me levou para o Nacional para fazer um teste, e aí eu cheguei no Nacional e aí comecei com 15 anos. Com 15 no Cruzeirinho da Leste, que era um time de várzea ali. Time de várzea. Você já era atacante já? Eu era meia, né? Você era meia? Eu sempre fui meia esquerda. E jogava no Cruzeirinho, joguei muito tempo no Cruzeirinho, e ali foi que eram outros tempos, né? Minha base de futebol foi muito ali, né? O campo de areia, o campo que a gente sempre estava jogando nos finais de semana, e tinha um time muito legal. E aí dali eu aprendi muita coisa, convivi com muita gente boa de futebol, né? E aí fui chegar no Nacional. Foi importante esse tempo na várzea também? Esse contato na várzea, que era um futebol diferente do que se vê hoje, talvez? Mesmo depois de chegar no Nacional, eu continuava jogando na várzea, né? Sim. A várzea foi parte da minha vida aí até os 20 anos, praticamente, né? Até quando eu comecei a jogar no São Paulo, né? E a várzea fez muito parte disso e foi muito importante. Arma um pouco de casca também, né? Ah, claro, Hoje em dia eu falo, eu tenho meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 garotos. Um tá até jogando no categoria de base aqui em São Paulo. E é totalmente diferente, né? A gente tinha rua, a gente tinha o campo de terra, a gente tinha a várzea, e hoje é um pouco diferente, né? Hoje em dia você tem escolinhas de futebol com campos sintéticos. Então a iniciação do garoto também, pelo fato da segurança, pelas coisas terem mudado muito, isso influencia bastante. Legal você falar disso, né, da formação do atacante, que nem você, porque teve outros também que da mesma época que se formaram na várzea também. E isso dá um pouco também de experiência na hora de jogar, um pouco mais de casca, né? E você cita justamente essa diferença dos atacantes do teu tempo, que muitos deles saem da várzea para os de hoje. Então teve um papel fundamental para você ter jogado na várzea. Ah, não, sim. Como eu falei, são tempos diferentes, né? A várzea era muito presente na nossa época, né? Eu morava na Zona Leste e eu cresci jogando, como eu te falei, nos campinhos de terra, na rua, depois fui pro Cruzeirinho e joguei muito tempo no Cruzeirinho e jogava muitos campeonatos, né? Mesmo com categorias de base, a gente jogava contra o São Paulo, a gente jogava contra o Nacional, jogava contra o Palmeiras. E isso foi dando muita vivência, né? Para mim e para os outros jogadores da mesma época que conviveram com isso, né? E como eu falei, hoje em dia é diferente, né? Meu filho é da escolinha para a categoria de base, e a gente vê a categoria de base com uma formação muito tática, muito diferente daquilo que a gente viveu. Então isso influencia um pouquinho no jogo de futebol, e é claro, a gente tem muito talento. O Brasil ainda é o país que fabrica jogadores que brotam, né? Mas a questão tática veio muito pra cá, e a gente está trocando um pouquinho da técnica pela tática, e isso influencia também um pouquinho. Do Nacional você vai pro Fluminense, Paraná, né? Do Nacional eu fui emprestado pro Fluminense, nos juniores ainda, com passe estipulado, não lembro na época quanto. E fui muito bem no Fluminense, fiz um monte de gol nos juniores, tanto que eu subi profissional com 6 meses só de empréstimo, e quando venceu esses 6 meses o Fluminense não tinha dinheiro para me comprar. E aí eu acabei retornando pro Nacional, e quando eu retornei, eu fiquei acho que 2 semanas, já fui pro São Paulo. Pro São Paulo já, e aí começa... E aí comecei eu ainda peguei categoria de base no São Paulo, tá São Paulo, joguei um campeonato de juniores pelo São Paulo, e aspirante, e aí fui emprestado para o Paraná em 96, um período de 6 meses, voltei, tive um período difícil no São Paulo de adaptação, treinar separado, e aí quando o Muricy assumiu em 97,
Aí eu comecei a jogar. Que era um time mais ou menos também. Você jogava com quem ali na frente? São Paulo tinha muitos jogadores, né? A gente aprendeu no São Paulo. São Paulo era assim, né? Tecnicamente contava muito, né? São Paulo sempre teve jogadores muito técnicos, o time campeão mundial e de outros jogadores de muita qualidade, o Tele Santana como técnico. Então a gente tinha muitos jogadores que começaram a jogar titular comigo, né? No caso do Rogério Ceni, no caso do Edmilson, no caso do Fabiano, Axel, Rogério Pinheiro, Bordon, Denilson, Aristizábal, França, Belete, Serginho, tinha um monte. Você armou uma dupla boa com o Aristizábal. Ele é meu irmão, meu parceiro, a gente até hoje, ele tá na Colômbia lá, longe do convívio diário, mas o irmão que a gente sempre se fala, e a gente teve um convívio excelente e formamos uma dupla no São Paulo que o pessoal lembra até hoje. Vai pro Santos? Aí fui pro Santos. Fiquei 2 anos no Santos, uma passagem muito boa minha no Santos. O Santos era uma outra época também diferente, né? Com uma cobrança muito grande, mas com times muito fortes que a gente tinha lá. E foi um time que eu amei jogar também. 2 anos foram muito bem jogados lá no Santos e foi um período muito importante para mim. E aí você chega no Glorioso lá no... Por que você escolheu o Botafogo? O que significa o Botafogo pro cenário mundial, pro cenário brasileiro, você usar a camisa do Botafogo. Eu comecei a ver isso em 2000 quando eu cheguei. E aí em 2002, como eu falei, as coisas começaram a acontecer e aí foi, assim, de todos os times que eu joguei, em todos os times eu sempre fui muito profissional, sempre dei o meu melhor, né? Mas tem uma coisa de afinidade. O Botafogo, se for pra citar dentro daqueles que eu joguei, foi o time que, assim, eu jogava e sentia uma coisa diferente. Sentia mais à vontade jogando no Botafogo? A questão nem ser à vontade, eu sentia uma coisa diferente. Sim. Sei lá, tipo de moleque na rua, que eu jogava no Cruzeirinho, na Várzea, era no Botafogo. Era um prazer muito grande. É uma coisa que acontece em algum time, né? Sim. Então o Botafogo foi desse jeito. E curiosamente que é no Botafogo que começa a te chamar de artilheiro dos gols bonitos, né? Parece que ele começa a surgir lá, né? Isso aí já surgiu mais na segunda ou terceira passagem no Botafogo. Foi um apelido que o Luiz Roberto me deu, né? E foi muito legal porque até hoje onde eu vou, né? O pessoal fala, chama e a gente fica feliz porque é um apelido que você é artilheiro que tinha que ser, a cobrança que tinha que fazer gol e ainda ganhar um codinome de artilheiro do gol bonito, é bem legal. Qual que é um dos gols que mais te marcou lá no Botafogo, assim, num jogo que você lembra e fala, cara, esse gol... O Botafogo foram muitos gols bonitos, né? Fiz gols importantes de título, de jogar no Maracanã também, né? A gente joga no Maracanã, né? Então, Maracanã de verdade. No antigo, né? Verdade, sim. Então, o Maracanã era a nossa casa, a gente jogava sempre no Maracanã e fazer gol de final de campeonato, fazer gol contra o Flamengo, contra o Fluminense, contra o Vasco, era muito importante. E a maioria das vezes que eu entrava em campo com o Botafogo, eu fazia gol. Então, o Botafogo... Não dá para lembrar de foram bastante. Um específico. E é interessante você falar também, porque a gente escuta falar de alguns outros jogadores que passaram pelo antigo Maracanã, justamente desse Maracanã antigo. Como era diferente do novo? Você deve ter muitas lembranças ali daquele Maracanã. Teve a primeira vez que você pisou ali com aquela geral, com tudo, deu uma certa pressão, um certo negócio, né? Falei, caramba, o Maracanã aqui. E no Botafogo a gente jogava no Maracanã sempre, antes do Engenhão, né? E no Fluminense também jogava no Maracanã sempre. No Vasco, poucas vezes, mais para o São Januário. Mas jogar no Maracanã, aquele Maracanã era diferente. Era diferente aquele Maracanã. E você hoje, vendo os atacantes de hoje, assim, comparado no teu tempo, o que você acha que falta nessa galera do ataque hoje? Mudou o futebol, né? É claro. O futebol, hoje em dia, as coisas evoluíram muito, né? A questão de estrutura, a questão de gramado, a questão de padronizar os campos, a questão das arenas, a questão do jogo tá mais físico. Aqui no Brasil, especificamente no Brasil, porque eu sou um cara que eu acompanho tudo que acontece no futebol, né? Fora e aqui. Tecnicamente, claro que caiu bastante. Eu ainda sempre cito
a forma que nossos técnicos e as questões extra-campo, diretoria, quem toma conta do futebol, tem a mentalidade muito, a gente vê os times jogando muito para não perder, em vez de procurar o jogo, né, de uma forma melhor. Então nesse sentido mudou bastante, né? O Brasil ainda é o maior formador de jogadores do mundo, a gente pode ver pesquisas e pesquisas que comprovam isso. Na minha época se formava bastante, claro que a qualidade tinha em maior número, mas a gente sente isso pelas pessoas que tomam conta do futebol, né? Acho que o futebol tem que ser tomado conta por pessoas do futebol. Isso vem mais da formação, então, você acha? Vem da questão da base nos clubes, essa formação dos atacantes de hoje? Eu trabalhei com bons técnicos que tinham uma parte tática boa. Mas é como eu falei, a partir do momento que você inverte o não perder, fica em primeiro plano do que você querer ganhar o jogo, né? Ou querer ganhar o jogo de uma forma fortuita, com bola parada, ou esperar e jogar sempre de contra-ataque. A gente sabe que tem umas coisas aqui que acontecem no futebol do Brasil, a cobrança, que nós somos resultadistas pra caramba, então a gente tem pouca paciência com os caras que tentam mudar de uma forma melhor o futebol, mas a gente está no Brasil e eu nunca vou admitir um time grande, vários times grandes jogando primeiro para não perder, para depois tentar fazer alguma coisa em função de ganhar o jogo. Então, isso aí é realmente inaceitável. Legal, você chegou a ser técnico também? Eu tentei. Tentou ser técnico. Mas aí que... Não, pelo fato de eu acompanhar, de eu gostar muito, eu achei que seria uma coisa que fosse me completar assim depois de parar de jogar. Fiz alguns cursos, tentei lá no time em Manaus, mas eu vi que você sofre muito. Mas não na questão dentro do campo. O começo é muito diferente, né? Tem treinadores que optam por começar na categoria de base, que eu acho que é legal. Uhum. Eu já não tinha esse perfil de categoria de base. O perfil é muito profissional, né? E então os convites que eu recebia já eram convites de algumas pessoas que queriam fazer esquema com o time, com os jogadores. Então tudo aquilo que você tem que passar tudo de novo, e eu vivi isso quando era jogador. Uhum. E aí o Bordon, que é o Bordon que jogou comigo no São Paulo, a gente tem uma afinidade boa, ele também queria ser técnico, ficou muito tempo na Alemanha, voltou para o Brasil, e a gente estava querendo ser técnico os dois, e a gente começou a trocar uma ideia em relação ao que a gente fazia dentro do futebol, porque nós somos futebol. E como a gente já indiretamente indicava jogadores, falava com o presidente, com o diretor, com técnicos, e mandava um jogador ou outro, ou dava um aval para determinado jogador em alguns clubes, a gente decidiu abrir um escritório de futebol e cuidar de jogador. Então a gente serve jogadores de futebol. Então hoje a gente tem um escritório que é a Star 5, e a gente tem tá no começo ainda, mas a gente vai agenciar a carreira de jogadores. E dos times que você jogou, Dodô, né? Se tivesse que voltar ao tempo, qual o time que você jogaria de novo? Cara, assim, o time que eu jogaria de novo, todo mundo vai precisar de São Paulo, eu era do Palmeiras. Era o Palmeiras? Porque o Palmeiras eu vim numa época muito boa, minha, eu tinha 30 gols. Eu tive a figurinha do Dodô. Então, eu vi uma temporada muito boa no Botafogo, eu tinha feito 30 gols na metade da temporada e vim pro Palmeiras para jogar o Campeonato Brasileiro de 2002 e o Palmeiras foi muito mal. E não encaixou os jogadores, não encaixou os técnicos que chegaram depois, e a gente caiu para a segunda divisão em 2002. Então se eu pudesse voltar atrás, eu sei que a gente não pode, eu voltaria e jogaria no Palmeiras. Legal você falar isso, porque tem muita gente que talvez pensou, você ia falar São Paulo, Botafogo, mas a volta seria pro Palmeiras justamente por tentar fazer talvez um time diferente, ou ajudar, não sei, justamente pela queda. Porque era um time que tinha tudo para fazer um grande campeonato e as coisas não aconteceram e a gente acabou tendo uma temporada ruim. Não por culpa de A ou B, porque as coisas não encaixaram, mas uma suposição, uma hipótese, se pudesse voltar, voltaria e tentaria, não só eu sozinho, né? Ninguém joga sozinho, mas aquele grupo totalmente, eu tenho certeza que não ia acontecer o que aconteceu. E para finalizar, Dodô, deixa eu te perguntar,
dessa leva de atacantes que você vê que está em falta um pouco esse finalizador no futebol brasileiro hoje, que é até estranho, né? Que produziu tanto matador praticamente o futebol brasileiro historicamente, para cá tem uma seca, que talvez seja essa questão dessa parte tática, não sei, que vem sendo trabalhada diferente nos clubes. Quem são os atacantes hoje que você vê e diz assim, poxa, eu gosto de ver esses caras jogar aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eu ia falar de Hazard, Messi. Cara, assim, individualmente falando, que hoje em dia a gente tem não tem o camisa 9, tá difícil, né? Porque a gente pensa muito para falar num camisa 9, né? Tanto que a gente estava falando bastante do Pedro, né, do Fluminense, que apareceu, jogou poucas partidas, fez poucos gols e já foi para a seleção. Na nossa época a gente tinha que ser artilheiro do Brasil, artilheiro do campeonato, ser campeão para você ir para a seleção. Sim. Então hoje em dia, quando um garoto aparece e faz alguns gols em poucas partidas, o Real Madrid já compra, vai para a seleção. Então é difícil você citar de cabeça aqui agora um atacante que fazedor de gol que eu gosto, que é difícil falar. No Brasil tá difícil. Pensando aqui, a gente jogador que sabe jogar e faz gol, eu não tô lembrando, né, Dodô, eu queria te agradecer pela atenção, pela resenha, pelo que você falou sobre futebol, que eu acho que é bacana pra caramba pra galera que vai acompanhar aí. E te propor que daqui a uns 5 anos a gente faz uma resenha de novo pra ver se tem um atacante que tem aparecido nesses 5 anos. Meu filho tá com 14, pode ser. Esse aí é o meu cliente favorito do escritório. Beleza então, Dodô. Obrigadão. Valeu. Tá? Valeu mesmo. Obrigado, gente.